e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje há uma falta muito grande na igreja do Senhor, no nosso meio evangélico, de conhecer a palavra de Deus, de interesse da palavra de Deus, de examinar a palavra de Deus. Quero levar uma instrução hoje falando sobre essa situação, sobre essa dificuldade, sobre esse mal que está hoje nas igrejas. A falta do interesse, do conhecimento, do ensino da palavra de Deus. Então, nesse momento, eu quero orientar você isso. Eu chamo sua atenção, analise essa instrução. Analise o foco, né? O conteúdo, o objetivo, né? O que está se falando para você poder entender a realidade dessa orientação para a sua vida, meu irmão. Você, crente em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você precisa ter esse desejo de buscar conhecer a palavra, de ser prudente em examinar a palavra, de fazer um juízo, tudo que você venha julgar pela palavra. O apóstolo Paulo, ele diz ao seu discípulo Timóteo, o qual ganhou para Jesus, que lá na frente passou a ser um pastor, Timóteo, instruindo a igreja. E Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como os que te ouvem, ou seja, como aqueles que tu estás ensinando. Porque tu tem que cuidar primeiro da tua vida com Deus, da doutrina, do ensino de Deus, do conhecimento de Deus, para depois você passar para outra pessoa, para que essa pessoa também seja ensinada no ensino de Deus que você está firmado e você leva para ela. Porque você pode estar conceitualizado em outro ensino, em outra orientação. E as pessoas que você vai estar ensinando vai se perder também, porque vai estar fora da direção da palavra de Deus. E hoje é o que acontece com muitos irmãos dentro de muitas igrejas. Estão se conduzindo erroneamente por não examinar as Escrituras, por não ter o conhecimento da palavra de Deus e por não ter o interesse e a prudência de buscar conhecer a palavra de Deus. Então quero trazer para você essa orientação nesta hora, essa instrução maravilhosa, para abrir os teus olhos, dar-te entendimento e te fazer sábio no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo também, ele chega a orientar Timóteo, dando um conselho ali para a igreja, para os irmãos, para Timóteo orientar. Ele diz, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 3 e o 4. Ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem, mas também Deus quer que todos passem a buscar o conhecimento da verdade, porque depois de salvo é preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, buscar o conhecimento de Deus para não ser desviado, para não tropeçar e não ser conduzido por outros conceitos, por vento de doutrinas e por falsos ensinamentos. Mas para você ser prudente e não sofrer essa consequência do falso ensino, você tem que conhecer a verdade. Você tem que conhecer o Deus que você está servindo para não ser enganado por outras vozes e por outros conceitos. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, mas também que venham ao conhecimento da verdade. E hoje eu quero trazer para você essa orientação muito boa, essa instrução que vai abrir o teu entendimento. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela é muito maravilhosa. É a bússola, é a direção que o homem hoje tem para ser bem-aventurado, é a palavra. Todos que estão se conduzindo sem ser pela direção da palavra vão perecer, vão se decepcionar, continuam em maldição. Sabe por quê? Porque hoje a igreja do Senhor, a igreja evangélica, a igreja de Cristo está passando por uma dificuldade muito grande por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta de interesse do próprio povo, da própria igreja. Os irmãos não têm interesse, os irmãos não se importam, não são prudentes,
não quer saber o que está ouvindo, o que está recebendo, aceitam tudo, não são prudentes para analisar, examinar, observar. Estão recebendo tudo que se dá hoje, tudo que se vive em nome de Evangelho, em nome de Deus, estão recebendo por não serem prudentes. Foi aí que Jesus disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Deus, ele fala isso no livro de Oséias, que o povo padece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem levado a igreja a viver uma miséria espiritual, pior do que os tempos antigos, pior do que o tempo de Abacuque, pior do que os tempos de Jeremias, onde o povo estava vivendo na maldição, entendendo que estava na bênção. Está acontecendo hoje também. Então eu quero levar essa instrução para você, mostrando hoje a situação terrível que a igreja está por falta do interesse, do conhecimento, do ensino da palavra de Deus. Hoje, existem muitas coisas sendo hoje ensinadas, sendo hoje levadas na igreja. Hoje existem muitas coisas sendo ensinadas na igreja. Hoje existem muitas coisas com o nome de poder de Deus. Hoje existe muita unção dentro da igreja, muito poder, muito milagre, muito sobrenatural. É muita oração, é campanha disso, campanha daquilo, é festividade, é homenagem, é entretenimento. É muita coisa dentro da igreja hoje, como forma de atrair a atenção do povo, mas falta o principal: o conhecimento, o ensino, a instrução da palavra de Deus. É o que está faltando hoje na igreja, porque hoje todos estão sem conhecimento. Não estou generalizando, estou falando todos os que vivem esse conceito, desprezando a palavra. É muita coisa acontecendo dentro da igreja, mas falta o principal. As pessoas hoje passando a viver um movimento chamado poder, unção, não é? Pentecostalismo, espiritualidade, a unção é o poder. O culto foi forte, foi poder de Deus. Mas o povo vivendo um engano por falta do conhecimento e do entendimento da palavra. Os espíritos enganadores se andando dentro da igreja, levantando pessoas em nome de Deus, criando movimento, manifestação dentro das igrejas que não são de Deus, que não é poder de Deus, é engano, é espíritos enganadores. Muitos homens nos púlpitos das igrejas dando doutrina, ensinando em nome de Deus preceitos, princípios que não são de Deus, são doutrinas de demônios por falta do conhecimento da palavra. O povo está se conduzindo errado. O povo está desviando da direção de Deus. Falta o conhecimento, falta a pregação da palavra, a instrução, o ensino. E a palavra de Deus, ela é para edificar, corrigir, ela é para repreender, para instruir, para ensinar. Ela tem essas funções todas para exortar. Igreja é lugar de culto. Culto é ouvir a palavra, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Culto não é lugar de festividade, de homenagem uns aos outros, de tanta coisa que hoje está acontecendo no meio da igreja com o nome de culto, com o nome de adoração a Deus. Adoração a Deus é reverência à palavra, é ouvir, é aprender, é praticar, é ser submisso a Deus como ensina a palavra. Hoje em dia tem tantas coisas sendo vividas dentro da igreja, menos o ensino, a orientação. O povo está se levando mais a guardar devoção, a guardar a ordenança de homem, tradição de homem. Por isso que Jesus disse: vocês erram, vocês louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão adoram a Deus com preceitos que são de homens, não são os preceitos da palavra. Falta o conhecimento da palavra de Deus para o povo ser livre, para o povo não viver mais esse movimento místico que está dentro da igreja, manifestação de demônio dentro da igreja com o nome de poder de Deus, de unção. Pessoas sambando, dançando, rodopiando, fazendo tantas coisas dentro da igreja hoje. Culto não é isso, irmãos. Culto não é esses movimentos pentecostais que a gente vê hoje aí, principalmente no Face. Tanta postagem de movimentos dentro da igreja, de poder de Deus, onde as pessoas saem correndo da igreja para um lado, para o outro, sambando, dando profecia, falando, é um barulho, é uma zoada, é uma deturpação dentro do culto, enquanto a palavra diz que tem que ter um culto com ordem e decência. O sábio Salomão, nos seus conselhos, ele diz: guarda o teu pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus, esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Hoje muita gente indo para a igreja oferecer sacrifício de tolo. Hoje muita gente indo para a igreja e não tendo a reverência à palavra, porque a palavra não está no púlpito.
vivendo rituais, as campanhas, os movimentos, isso, aquilo outro, falta a instrução, o ensino da palavra, o desejo da palavra, a deliberabilidade das pessoas, as pessoas se propor a ouvir a palavra de Deus para serem corrigidas, para serem instruídas, para serem repreendidas, para serem ensinadas, edificadas na verdade de Deus. Hoje se vive tantas coisas dentro da igreja. Culto hoje só lota a igreja se tiver atração, se tiver testemunho, se tiver campanha, se tiver movimento de poder, manifestação de milagre, de cura, como hoje é pregada dentro da igreja, essas manifestações que não tem nada a ver com o poder de Deus, porque essas manifestações, esses movimentos, essas coisas que se vivem hoje na igreja, é uma investida de Satanás, porque isso leva o povo a desprezar a palavra, o ensino, o ouvir, o aprender, e o povo não se interessa com isso. Quando chega um pastor, um pregador que está firmado na palavra, que começa a pregar a palavra, dizem logo, ele é frio, ele não é pentecostal, ele é frio, porque está ali chamando as pessoas para o racional, para o entendimento, porque não está ali bulindo com o emocionalismo das pessoas, nem deixando as pessoas eufóricas, histéricas, não é? Fora de si, desequilibrada com os movimentos que se dizem pentecostal, onde as pessoas deixam a emoção dominar e perde o equilíbrio, perde o entendimento. E culto a Deus é com razão, é com entendimento, é com instrução, é com observância, atenção. O culto racional que Deus quer é esse. Mas atento a ouvir. Igreja é lugar de aprender lições espirituais. Se Deus quiser fazer o milagre, Ele faz. Mas o propósito da igreja não é esse, é ir aprender lições espirituais, oferecer o culto a Deus. O que é oferecer o culto a Deus? Oferecer a sua vida em atenção a Deus, para receber o que Deus vai lhe dar e para dar a Deus a sua atenção, a sua vida, o seu comando para Deus guiar você através da instrução da palavra. Hoje não se vê isso, meus irmãos. É muito movimentos dentro das igrejas, manifestações dentro das igrejas com o nome de pentecostalismo, de poder, de unção de Deus, as pessoas se manifestando da mesma forma que se manifestam dentro dos candobrés, dentro dos terreiros de feitiçaria. As pessoas estão vivendo esse movimento do mesmo jeito dentro da igreja. E ainda ficam com aquele argumento psicológico dizendo, olha, não toque não, não bula não, que é de Deus, senão você vai se queimar. Se queimar nada, meu irmão, repreende esse movimento, porque isso não é evangelho não. Quem conhece a palavra repreende isso, não vive isso não, porque isso não é evangelho, os apóstolos não ensinaram isso, a igreja não viveu isso. O que a igreja viveu foi raciocínio, ensino, orientação, instrução, culto racional, equilibrado para adorar a Deus, oferecer a gratidão a Deus, não um movimento de emocionalismo dentro das igrejas que faz as pessoas perder a razão, se embriagarem com o emocionalismo, se desequilibrarem e desprezando a palavra de Deus. Porque se chegar um pregador hoje numa igreja dessa que se diz pentecostal e for pregar, chamar a igreja na atenção, no entendimento e pregar lucidamente, o povo não quer, o povo rejeita. Porque hoje se vive tudo dentro da igreja, só não se vive a palavra de Deus, o ensino, a instrução. Está faltando hoje dentro das igrejas. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, queridos, deixa eu dar algumas instruções aqui para você. O profeta Isaías, Deus, ele já começa a orientar o seu povo por falta disso aí. Isso aí está vivendo-se hoje, mas viveu lá atrás também. O povo de Israel desprezaram a palavra de Deus, não queriam mais saber da instrução, porque corrigia os seus erros, e o povo não queria ser corrigido dos seus erros, e passaram a viver os seus sacrifícios, os seus rituais, suas devoções, oferecendo holocausto, mas não queria compromisso com a palavra de Deus. Chega a Deus dizer ao povo que não pediu isso, não foi isso que Deus pediu ao povo, não foi sacrifício, não foi ritual que Deus pediu ao povo. O que Deus queria do povo é que o povo seja obediente, guardasse os seus mandamentos, seus estatutos. E Deus, usando aqui Moisés, lá no capítulo 10, Deuteronômio, versículo 12, ele diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, para que te vá bem,
Deus usa Moisés, o líder, o mediador aqui entre ele e o povo de Israel, para instruir o povo, dizendo o que é que Deus quer do povo. Que ame. Amar a Deus é guardar a palavra. Que siga o caminho do Senhor. Seguir o caminho do Senhor é guiar-se na palavra. Que guarde os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor é a instrução da palavra para que vá bem. O povo não estava querendo viver isso. O povo não estava mais se importando com isso. E começaram a viver sua religiosidade. Fizeram do templo um lugar sagrado, como se fosse o lugar que encontrasse a paz com Deus. E não é assim que Deus orientou. O templo não era o lugar que encontrava a paz com Deus. O templo era o lugar onde você ia aprender os caminhos de Deus para você viver dentro de uma comunhão com Ele, conhecendo o caminho dele e andando nesse caminho. Só que o povo mudaram os conceitos e passaram a venerar o templo e passaram a oferecer seus sacrifícios, seus holocaustos, sua vida religiosa, sua devoção, pensando que era isso que levava eles a estar em comunhão com Deus. E Deus reprova esse povo, Deus reprova esses cultos, Deus reprova essa solenidade, esse ajuntamento dentro desse conceito. E aí Deus levanta o profeta Jeremias. Olha aí, ó, toda era, todo tempo Deus vai repreendendo o povo sobre isso. Profeta Jeremias no capítulo 7, olha o que Deus diz ao profeta. Capítulo 7, versículo 1. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te de pé à porta do Senhor e proclama-lhe esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, que entras por essa porta para adorar ao Senhor. Deus levanta o profeta para ir para a porta do templo, repreender o povo antes de entrarem. Porque o povo achava que adorar a Deus era ir levar o sacrifício, era ir levar o holocausto, era participar dos cultos, era estar dentro do templo. E Deus repreende o povo nesse entendimento. O povo passou a viver esses rituais, essa devoção religiosa, como uma forma de adorar a Deus. E Deus diz: repreende esse povo, fica na porta do templo e chama a atenção deles dizendo: ouve a palavra do Senhor. No capítulo 7, no versículo 21. Olha o que Deus diz ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comer carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Não foi isso que Deus pediu ao povo como submissão a Ele. Não foi isso que Deus pediu. Olha o que Deus está dizendo aqui. Versículo 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos tenho mandado, para que vos vá bem. Então Deus está usando o profeta Jeremias para repreender esse povo que não estava se interessando pelo conhecimento da palavra, nem de ouvir a palavra e nem de ser instruído por ela. Estavam buscando viver sua devoção religiosa. Hoje não é diferente não, meu irmão. Hoje estão vivendo a mesma coisa. As pessoas estão vivendo devoção religiosa, sacrifício religioso, devoções religiosas como se isso fosse o compromisso que Deus quer dele, como se fosse a forma de adorar a Deus. Está dentro de igreja, vivendo o igrejanismo, socado dentro de igreja todos os dias, participando de culto disso, culto daquilo outro. Não é isso que Deus quer. Deus diz: olha, não foi isso que eu pedi a vocês. Não foi isso que eu orientei os vossos pais. Não foi os vossos sacrifícios, nem os vossos holocaustos. Hoje as pessoas dizem: não, já dei meu dízimo ao Senhor, vou dar minha oferta, estou adorando a Deus. Não é isso que faz você ser fiel a Deus, nem adorar a Deus. Deus disse: não é isso que eu pedi a vocês. Não foi isso que eu ordenei. O que eu ordenei foi que vocês dessem ouvido à minha palavra e guardassem os meus mandamentos. Aí Deus diz: mas vocês não guardaram. Mas vocês não guardaram. Está aqui, irmão, dá uma lidinha aqui em Jeremias 7. Eu já levei um vídeo sobre isso e foi o vídeo mais visto que está no YouTube, no meu canal. Esse vídeo com essa instrução foi o mais visto de todos os meus vídeos que eu já levei, porque Deus ele quer que você entenda isso. Deus ele quer que nós entendamos a importância de conhecer a palavra dele. E a falta hoje da igreja é a falta do conhecimento da palavra, da instrução, do ensino. Muitos pastores que estão nos púlpitos hoje não estão se comprometendo mais com a palavra de Deus, não estão levando instrução, ensino, e o povo está se corrompendo.
Porque os pastores não querem fazer a vontade de Deus, querem agradar a multidão, satisfazer o desejo da multidão, deixar a multidão satisfeita, eufórica, emocionalista, com um movimento que enche a igreja, porque eles estão atrás de quantidade, estão atrás de multiplicação de renda para os seus ministérios. Eles não estão atrás de almas para o reino de Deus. Digo isso com toda autoridade, porque é a realidade que nós vemos hoje. O caso hoje pelo qual as pessoas estão sendo desviadas, estão vivendo maldição, estão vivendo no erro por falta de homens dentro das igrejas, nos púlpitos, que não estão ensinando a palavra como Deus mandou ensinar. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele levantou o pastor com a finalidade de ensinar a palavra ao povo, de ajudar o povo na caminhada, guiando, orientando, trazendo os que estão errados, trazendo para dentro os que estão fora, né? Corrigindo os que estão no erro, repreendendo os que estão no erro, ensinando, instruindo. A missão do pastor é essa. É uma figura aqui, uma figura de linguagem aqui. Deus usa o pastor como aquele que traz a ovelha, como aquele que traz o rebanho, a congregação de Deus na direção da palavra. Ele tem um compromisso, porque vocação de pastor é para isso, para conduzir o povo na palavra. Porque lá atrás Deus repreende os sacerdotes, porque nos lábios do sacerdote estava a ciência e o conhecimento para passar para o povo. Hoje nós não temos mais o ofício sacerdotal, hoje é pastor, que é vocação, não é mais ofício, porque o ofício sacerdotal que o sacerdote cumpria lá atrás, que era oferecer sacrifício pelo povo, oferecer intercessão pelo povo, hoje o pastor não pode fazer isso. Quem faz isso é Jesus, o único intercessor, o único mediador. Mas hoje o pastor tem a função, a vocação de ensinar, instruir. O compromisso dele com as almas é conduzir as almas no caminho do Senhor, não sendo o intermediário, mas sendo o ensinador com a palavra de Deus, porque intermediário é só Jesus. E os pastores que foram chamados por Deus têm que fazer isso, e muitos não estão fazendo, porque naquele tempo também os sacerdotes desviaram do propósito de Deus e deixaram o povo tropeçar e cair, desviando da palavra de Deus. Você pode ver isso lá em Malaquias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Malaquias capítulo 2, versículos 7 e 8, os sacerdotes deixaram de ensinar o povo a palavra de Deus e levaram o povo a desviar e a tropeçar do caminho do Senhor. Desviaram do caminho do Senhor, tropeçaram por causa dos sacerdotes que não estavam mais compromissados em ensinar a palavra de Deus ao povo. Tanto é que Jesus chega lá, no tempo dele, Jesus repreende os sacerdotes. Jesus disse: vocês transgridem os mandamentos de Deus pela tradição de vossos pais. Deixaram os mandamentos de Deus pela tradição, pelos conceitos pessoais. É o que está acontecendo hoje com muitos pastores, levando o povo a desviar e a tropeçar e a cair da graça. Porque não estão ensinando a palavra, estão ensinando tanta coisa, movimento, espiritualismo dentro da igreja, né? Poder, unção, milagre, misticismo, tanta coisa que hoje se dá na igreja, é tanta oração, é tanta campanha de oração, mas falta o principal, que é a instrução da palavra de Deus. Hoje os cultos têm nome de tudo, é culto da vitória, é culto da unção, é culto de não sei de quê, é culto de não sei de quê, mas não tem o culto da instrução da palavra, e a palavra tem que ser priorizada em todos os cultos, tem que ter instrução, porque igreja é lugar, é escola espiritual para o crente estar aprendendo e não vivendo esses movimentos dentro da igreja, e não ir para a igreja viver festividade, nem tampouco essas cerimônias que hoje se fazem nas igrejas. Isso é uma falta muito grave que tem levado o povo a viver em maldição por não estar conhecendo a palavra de Deus. Deus também repreende o povo no tempo do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. Deus diz ao povo: olha, se vocês não falarem segundo a minha palavra, nunca verão a alva. Nunca verão a alva, nunca verão a luz da vida, nunca estarão na luz da verdade. Se vocês não falar segundo a minha palavra, porque o povo estava se consultando com feiticeiro, com adivinho, com outras coisas, menos com a palavra de Deus. E Deus adverte: vocês têm que falar segundo a minha palavra. Vocês têm que se consultar com a minha palavra, porque senão nunca terão a luz da vida, nunca verão a luz da verdade. E Deus começa a repreender. Hoje não é o que está acontecendo? As pessoas querem ir se consultar com profeta, com pastor, com tanta coisa.
porque é espiritual, é homem de Deus, mas não se consulta com a palavra. É a palavra de Deus que tem a orientação certa para a nossa vida. Priorizar o ensino, o desejo, a ansiedade, a necessidade de buscar conhecer a palavra. A falta da igreja hoje é essa. E aí a gente vê profeta Oséias, Deus usa lá no profeta Oséias no capítulo 3, no capítulo 6, Deus diz que o povo padece por falta do conhecimento. Deus orienta o povo a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, é buscar cada vez mais conhecer a palavra de Deus, porque só se conhece a Deus pela palavra, e o povo não estava atento com isso. E eu quero dizer para você nesse momento, meu irmão, uma orientação muito grande para encerrar essa instrução. Lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver uma narração, um fato ali sobre Jesus, em que Jesus foi tentado por Satanás. O diabo foi até Jesus, tentou Jesus por 3 vezes. Jesus estava se consagrando ao Senhor para se submeter à vontade dele, dentro da vontade dele. E Satanás foi tentar Jesus para Jesus não aceitar a vontade de Deus, sair da vontade de Deus e buscar um caminho melhor para si, e buscar uma glória do mundo, deixando a glória de Deus. E aí Satanás vai tentando Jesus. Olha, querido, Jesus era Deus, o poder é Ele. Ele poderia ali repreender Satanás ou colocar ali uma ação na hora, destruir Satanás. Ele não fez isso. Sabe o que foi que ele usou para vencer Satanás ali, amigos? Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus usou a palavra, o conhecimento da palavra. É por isso que Deus quer que nós tenhamos conhecimento da palavra dele, porque Jesus venceu Satanás com a palavra. Todas as tentações de Satanás, Jesus dizia, mas também está escrito, mas também está escrito. E Satanás foi tentar Jesus, sabe com o quê? Foi com a palavra. Foi com a palavra. Muitos falsos pastores ensinando a igreja a doutrina de demônios, doutrina de perdição, colocando encobertamente. Mas eles estão colocando isso, sabe com o quê? Estão colocando também com a palavra. Porque o diabo usa a palavra para perverter o caminho da verdade, com a própria verdade. E o apóstolo Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se nós não conhecermos a palavra, vamos achar que aquele ensino que o falso profeta está dando usando a palavra é a verdade. E nós precisamos combater o ensino que o diabo vem trazendo engano usando a verdade com a verdade também. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade senão pela verdade, porque o diabo está usando a palavra para perverter muitos e fazer muitos tropeçar e desviar do caminho do Senhor. Muitos dos homens que estão nos púlpitos com doutrina de demônios, ensinando heresia ao povo. E o povo não está percebendo porque diz, não, mas ele está na palavra, ele está lendo a palavra. É preciso conhecer a palavra, porque o próprio diabo vai usar a palavra como ele fez com Jesus. Mas Jesus disse, olha, também está escrito, a palavra também diz assim. E tem um texto que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual é a boca de Deus? É a Bíblia, não é a boca do profeta, não é a boca do pastor, é a Bíblia. Toda palavra que sai da Bíblia, que é falada por pastor, por profeta, tem que ser Bíblia, tem que estar na Bíblia, como a Bíblia ensina. E não sendo uma palavra da Bíblia distorcida para levar o povo para o engano. Cuidado! Cuidado, Jesus venceu Satanás não foi com emocionalismo, nem com espiritualismo, nem com poder, nem com unção. Foi com o conhecimento da palavra. Então é por isso que a igreja precisa conhecer a palavra para vencer a manifestação que está acontecendo dentro das igrejas por espíritos enganadores, por demônio. E o povo não está conhecendo, não está percebendo porque não tem discernimento de Deus. Para ter discernimento de Deus, só conhecendo a palavra que nós podemos discernir o que é de Deus e o que não é. Por isso que é importante o conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. Está aqui para você essa orientação, que você possa guardar isso. Jesus disse, errais, não examinar as escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Tem muita gente dizendo, o poder de Deus é o poder de Deus. Você está errando. Você está errando. Você está errando porque você não examina as escrituras e nem conhece o poder de Deus. Esse é outro poder que não é o de Deus que está agindo na igreja, levando o povo a desprezar a palavra. Cultos hoje que não tem mais pregação da palavra.
Cultos hoje que não tem mais instrução na palavra. Igrejas que hoje o povo que estão nelas não tem mais prazer em ouvir uma pregação. Diz logo que é fria, que é carnal, que o pastor não é pentecostal, que o pastor é frio e não está submisso mais a ficar ali atento a ouvir e tardio a falar. Porque querem emoção, querem movimento, querem atração, querem poder, manifestação dentro do culto espiritual. E culto não é isso. O culto racional é um culto onde tem ensino da palavra, adoração. Adoração não é isso não. Adoração é reverência, é ouvir a palavra de Deus, é se submeter a Deus, é glorificar a Deus em espírito e em verdade. Não é essa gritaria dentro da igreja, esses movimentos, essas correrias para lá e para cá, esses poderes de corta-laço, de rodopiar, de fazer tanta coisa, profeta dizendo isso e aquilo outro, sem ser o que a palavra de Deus diz, pela sua própria boca, por espíritos enganadores, e o povo amém, amém, amém. Vigia, crente, vigia a igreja, vigia, meu irmão, seja prudente, buscai cada vez mais em conhecer o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você erra por não examinar as Escrituras. Passe a examinar a partir de agora para conhecer verdadeiramente o poder de Deus e a ação de Deus na igreja. Amém? Portanto, deixo essa instrução para você, pois eu acho que isso é muito importante, a igreja ser advertida. Não tenho voz nos púlpitos das igrejas, mas tenho voz nos meios comunicativos que Deus deixou, principalmente esse no Face e esse no YouTube, que você está sendo abençoado agora. Porque a maioria dos púlpitos das igrejas estão contaminados por homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. E todos aqueles que se levantam com a palavra de Deus para pregar a verdade é excluído, é privado dos púlpitos, porque esses homens não querem ser contrariados, porque não estão submissos à vontade de Deus. Mas Deus está agora levando a você esse entendimento. Vigie aonde você está, o que está sendo ensinado, o que acontece nessa igreja, esses movimentos, vigie com esses movimentos, vigie com essas pessoas que dizem que estão sendo usadas por Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus. Cuidado, porque você está sendo muitas vezes conduzido, glorificando a ação demoníaca, a manifestação demoníaca de espíritos enganadores dentro das igrejas, que está acontecendo muito. Olha, meu irmão, isso é muito sério. Eu vi um vídeo essa semana agora que colocaram na minha página no Face. Um culto onde tinha uma irmã lá manifestando, dançando, pulando, rodopiando, falando língua estranha e falando palavras de maldição que as pessoas não perceberam. E o irmão fez uma refutação disso, abriu os olhos dos irmãos, pegou esse vídeo e começou a analisar as palavras dela e mostrou o que realmente estava se dizendo e o sentido daquela palavra que a irmã, que estava ali cheia do poder de Deus, estava falando para a igreja. E ele percebeu que aquilo era palavra de maldição. Quando foi buscar o original, o sentido original, compreendeu o que era, viu que era palavra de maldição para a igreja. E a igreja lá, não, é poder de Deus, é manifestação, é unção, é demônio usando muita gente dentro da igreja. E os irmãos, por não vigiar, estão vivendo doutrina de demônio, manifestação de demônios, em nome de adoração a Deus. Adorar a Deus não é isso não, irmão. Aprenda o que é adorar a Deus, para você ser bem-aventurado, se conduzir pela palavra do Senhor. Leia a Bíblia e faça um estudo que é culto a Deus. Como eram os cultos antigamente. Os cultos que os cristãos ofereciam a Deus não eram esses cultos que hoje está vivendo-se na igreja evangélica, não. Esses movimentos, esses rituais, esses emocionalismos, esses misticismos. Isso não é culto. Porque os irmãos iam para a igreja, não era para viver isso, nem para buscar atração e nem para ver poder de Deus. Era para ouvir e aprender a palavra e adorar a Deus em espírito e em verdade. E sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É você estar ali ouvindo a palavra, glorificando a Deus e no seu interior, meu irmão. Você ter o entendimento verdadeiro e glorificar a Deus, não só no momento, porque esses cultos hoje que dizem que estão adorando a Deus são emocionalismo, e a emoção é momento, mas depois que a emoção passa, aquela euforia também passa, e Deus não quer ser adorado através de emocionalismo. Deus quer um culto racional, com entendimento, para que todos adorem a Deus em espírito e em verdade, todos os momentos da sua vida, não só no momento de euforia. Vá para a igreja aprender, procure uma igreja que tenha compromisso com o ensino da palavra. Saia imediatamente desses movimentos, desse pentecostalismo cheio de poder, de unção, de espiritualidade, e vá buscar uma igreja que tenha entendimento, seja instruída na palavra de Deus para ser bem-aventurado.
Hoje a falta da igreja é essa. A maior necessidade da igreja hoje não é poder, manifestação de milagre, não é fazer culto de oração, não é ir para campanha, não é ir para subir monte. A maior necessidade da igreja hoje é buscar, examinar as Escrituras, ter interesse na palavra, aprender a palavra, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo pelo conhecimento da palavra. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Cristo, Ele nos ensina a examinar as Escrituras. Porém, fica essa instrução para você, meu irmão. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Visita lá a nossa página no Facebook. Manda a tua solicitação de amizade, nós vamos estar recebendo. Te inscreve lá no nosso canal no YouTube. E você vai ser abençoado com vários vídeos de instruções que são riquíssimas em orientação de Deus para o teu entendimento. Amém? Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.